Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Estamos iniciando mais uma semana e ao longo desses próximos dias nós traremos como temática nas nossas atividades socioemocionais as lições do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma história clássica, que vem aí ao longo de muito tempo encantando crianças, jovens e adultos. E ao longo desta quinzena nós iremos trabalhar alguns cards socioemocionais voltados às lições desse livro. Mas aí eu acredito que muitos de vocês ainda não fizeram a leitura desse livro ou possivelmente não assistiram esse filme, a partir do livro. Ele foi produzido a partir dessa história. Então eu vou colocar aqui um pequeno vídeo, uma animação. É bem resumido, porque o livro ele é bem extenso, mas eu trago um breve resumo, ele traz a ideia principal dessa história tão clássica e tão famosa. Então vocês vão acompanhar, o professor vai fazer essa postagem justamente para vocês terem ideia de como que é a história, para quem ainda não conhece, e ao longo dos próximos dias nós teremos cards voltados a essa história. Então, para vocês não ficarem perdidos, não entender direitinho, o professor traz esse momento para vocês compreenderem. Então, atentamente acompanhe a história e em seguida a gente faz a reflexão do card do dia. Vamos lá. O Pequeno Príncipe. Era uma vez um pequeno príncipe que morava sozinho em um pequeno asteroide chamado B612. Ele acreditava que deveria cuidar de seu planeta, então sempre limpava seus 3 vulcões e cortava as raízes das árvores baobá que cresciam secretamente e poderiam dividir o planeta em pedaços. Um dia, misteriosamente, uma semente germinou e nasceu uma flor. O Pequeno Príncipe nunca tinha visto uma flor. "Você é tão bonita", ele disse. "Eu vou regar você e proteger você à noite com esse globo de vidro." O Pequeno Príncipe decidiu que o nome da flor seria Rosa. Ele a amava muito e a Rosa amava o Pequeno Príncipe. Eles estavam sempre juntos, mas porque a Rosa exigia a atenção do Pequeno Príncipe o tempo todo, ele começou a duvidar dos seus sentimentos por ele. O Pequeno Príncipe decidiu que já era hora de fazer novos amigos. Então, eles saíam em uma viagem ao redor do universo, deixando a Rosa para trás. No primeiro planeta, o Pequeno Príncipe encontrou um rei que vivia sozinho há muitos anos. Quando ele viu o Pequeno Príncipe, ele disse alegremente: "Bom, muito bom! Agora eu tenho alguém para obedecer às minhas ordens." Então o rei começou a dar ordens e chamar o Pequeno Príncipe de seu súdito. Mas o Pequeno Príncipe não estava acostumado a receber ordens de ninguém. Os amigos não dão ordens de jeito nenhum. Então, ele decidiu ir embora. O Pequeno Príncipe continuou sua jornada e no planeta seguinte ele encontrou um homem muito bem vestido. O homem vaidoso disse ao Pequeno Príncipe: "Ah, agora eu tenho alguém para me admirar." O homem vestia todo tipo de roupas e ficava esperando que o Pequeno Príncipe dissesse como ele estava bonito. Mas depois de algum tempo, o Pequeno Príncipe pensou: a amizade não deve ser baseada em interesse. Então, ele foi embora. No planeta seguinte, o Pequeno Príncipe encontrou um homem velho com muitos livros ao seu redor. "O que são todos esses livros?" o Pequeno Príncipe perguntou. "Eu sou geógrafo", disse o velho. "Eu escrevo sobre os rios, as montanhas e os desertos. Conte-me sobre o seu planeta para que eu possa escrever sobre ele." O Pequeno Príncipe começou a falar sobre ele mesmo. Falou sobre os vulcões, as árvores de baobá e, é claro, sobre a rosa. "Que maravilha! Mas eu só posso escrever sobre as coisas que duram para sempre, então não posso escrever sobre você e sua rosa", disse o geógrafo. O Pequeno Príncipe nunca tinha pensado que ele ou a rosa não eram eternos, e ele ficou triste. O geógrafo não tinha interesse nele e os amigos demonstram interesse. Assim, o Pequeno Príncipe partiu para um planeta chamado Terra. No planeta Terra,
O Pequeno Príncipe encontrou uma raposa e perguntou a ela: "Podemos ser amigos?" "Só se você me cativar", a raposa respondeu. O Pequeno Príncipe ficou curioso. O que significa cativar? "Isso significa criar laços", disse a raposa. "Caso contrário, você é apenas um menino para mim como milhares de outros meninos, e eu não preciso de você. E você também não tem necessidade de mim, porque eu sou como qualquer outra raposa." "Estou começando a entender", disse o Pequeno Príncipe. "Existe uma flor. Eu acho que ela me cativou. Eu sinto muita falta dela." Então, o Pequeno Príncipe percebeu que, apesar de sua flor ser tão orgulhosa e temperamental, ela era única para ele e uma amiga verdadeira. "Minha rosa precisa de mim", pensou. Então, ele decidiu voltar. Quando voltou para os vulcões e as suas árvores de baobá, o Pequeno Príncipe abraçou a bela rosa. "Eu sou responsável por você", disse para a rosa, "e eu estarei com você para sempre." Fim. E o que é que a gente pode trazer de reflexão, né, a partir dessa história? Quando nós criamos laços, né, com as pessoas, com os animais, com algo que a gente goste. Então, quando a gente cria, né, esse sentimento, essa afetividade, nós nos tornamos responsáveis por manter esse bom sentimento, né, esse apreço, esse cuidado. Então, a gente carrega para si uma responsabilidade por aquilo que a gente conquista. Então, você conquista um novo amigo, então você tem que fazer o possível para cativá-lo, para manter ao seu lado. Quando você, né, começa a gostar de um determinado animalzinho, às vezes um cachorro, né? Vocês viram lá no vídeo vários exemplos. Então, o que é que acontece? Você começa a ter um cuidado mais especial, você começa a ter um olhar diferenciado. Por quê? Porque você conquistou aquele animal, conquistou aquele novo amigo, conquistou uma pessoa que não era tão próxima da família. Então, a gente começa a trazer essa responsabilidade para si. Interessante, não é? Então, voltando à nossa mensagem, tu te tornas responsável, eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então fica essa primeira mensagem. Ao longo dos próximos dias trazemos mais reflexões a respeito das lições do Pequeno Príncipe. Grande abraço e até o nosso próximo momento socioemocional.